Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus, estamos de volta para mais um vídeo e nós vamos, nesse vídeo, falar também sobre a necessidade de um profeta na terra, né? A gente vê que Deus, de acordo com as Escrituras, Ele sempre tem uma voz visível na terra e Ele sempre escolheu os homens para falarem por Ele. E Deus colocou esses homens na categoria de profetas, ou seja, são avisadores de Deus. E Deus sempre, quando Ele quis fazer alguma coisa, algum movimento na terra, antes Ele sempre trouxe um profeta avisador, né? Certamente, se o nosso Deus não faria ou não fará coisa alguma sem antes revelar ou avisar através dos seus servos, os profetas, né? E a gente vê que a história começou nesse sentido, né? Lá no Gênesis, Deus planejou exterminar a humanidade, não agradava a Ele, né? Seguiram por um caminho errado. Os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, né? E tudo se corrompeu. Então Deus parou e disse: vou exterminar aquilo que eu criei, né? Mas a Escritura diz que ele olhou que ainda existia alguém que era fiel a ele, a palavra dele, a adoração dele. E esse homem era um profeta, né? E Deus chamou ele e disse: olha, vou continuar após o extermínio a geração com você e sua família. Você avisa para a humanidade, né? Seu aviso vai chegar nos 4 cantos da terra habitada, né? Mas eles não vão acreditar. Mas você prossiga naquilo que eu estou lhe mandando, né? Porque quando Deus chamou o profeta Ezequiel também para uma missão, ele disse a mesma coisa: vai, avise a nação rebelde. São casas rebeldes, não vão escutar o que você está falando. Ezequiel disse: então por que o senhor está me mandando, Senhor? Se eles não vão escutar, por que o senhor está me mandando? Ele disse: não, porque são casas rebeldes. Mas eu tenho o dever primeiro de avisar eles, né? O próprio livro de Ezequiel fala que Deus, antes de trazer juízo sobre um ímpio, ou seja, sobre um perverso, Ele primeiro avisa o perverso. Às vezes o perverso está na linha, né? Na linha da misericórdia. Se ele ultrapassar ali, ele vai morrer. Mas antes, Deus chama alguém, chama um profeta e avisa aquele perverso. Se ele ultrapassar aquela linha, ele vai morrer, né? E até mesmo uma pessoa boa, também está no livro de Ezequiel essa palavra, né? Até mesmo uma pessoa justa, se de repente ela começar a fazer coisa errada, né? Então Deus chama o profeta e diz: olha, essa pessoa é boa, mas só que agora ela começou a fazer coisa errada. E eu não julgo a pessoa pelo começo, nem pelo meio, mas pelo fim. Então é no fim que se decide tudo, no fim que se decide a história do homem e a história da história, né? Tudo na humanidade, toda decisão tem que ser decidida no fim. Não é no começo, não é no meio, é no fim, né? Então certamente, se o nosso Deus não fará nada sem antes avisar, né? Eu tenho dito em outras pregações sobre o profeta, que o profeta é aquela pessoa que vai avisar. O profeta é um avisador. Ele faz parte do quinteto de Efésios, onde está ali, está apóstolo, está pastor, doutor, evangelista, e está lá o profeta também. Mas só que o profeta, ele não é propriamente um pastor. Ele é
um rapaz, uma pessoa de recado, não interessa de onde ele vem, não interessa se ele tem informação, isso nada interessa para Deus. Ele quer que o profeta vá lá e avise. O profeta tem que ser obediente e tem que obedecer o que Deus vai mandar, né? E tem que ter coragem para chegar com um rei, para chegar com uma rainha, para chegar com um ímpio, para chegar numa cidade perversa e falar a verdade. Chega ali e diz: assim diz o Senhor. A característica de um profeta é realmente essa frase: assim diz o Senhor. Você vê muitos profetas nessa era de Laodiceia, né, com profetadas por aí, marcando data de juízo, marcando dia, vai anoitecer, escurecer tal dia, vai acontecer isso no dia tal. Isso é mentira. Um profeta não sabe nada, um profeta de Deus. É por isso que quando ele é chamado, ele não sabe de nada. Deus diz para ele: vá lá e dê esse recado. Pronto. E se alguém duvidar da sua palavra, você diz assim: assim diz o Senhor, não é minha cabeça. Eu não sou profeta de mim mesmo. Não é minha inteligência. Não é uma visão que eu tive, eu vi isso e vi aquilo. Não, 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 não. É Deus que falou comigo e assim diz o Senhor. Pronto. Acabou-se. Porque até uma visão que um profeta possa ter, ele tem que conferir essa visão aqui nesse livro, ó. Ele tem que conferir se essa visão vem do céu ou vem do inferno. Ele pode ser confundido? Pode. Ele pode ter uma visão bonita e estupenda, mas errada? Pode. Se você conferir ali nos profetas de Acabe, eles tiveram uma visão mesmo. E um anjo veio e disse que o rei Acabe ia ganhar aquela guerra, né? Só que essa visão estava sendo observada pelo profeta Micaías também, estava dando a mesma visão. E Micaías estava vendo que aquilo ali era um anjo de engano. Não era um anjo do céu, não era um anjo mentiroso. Não era um anjo celestial, era um anjo mentiroso, né? Que ele chegou lá e colocou aquela frase enganosa na boca dos profetas de Acabe, né? Então o profeta Micaías foi lá e desfez deles. Olha, eles disseram: não, nós vimos um anjo, Micaías. O anjo chegou e disse que o rei Acabe vai ganhar guerra. Ele está assessorado pelo rei de Judá, que é um homem de Deus, ele vai ganhar guerra. E o profeta Micaías disse: não vai ganhar. Não vai ganhar porque eu vi esse anjo que vocês estão dizendo. Eu também vi esse anjo. Mas esse anjo é um anjo de mentira. Esse anjo não é um anjo de Deus, né? É um anjo mentiroso, pô. E esse anjo foi e enganou vocês, pô. Entendeu? Ele enganou vocês. Então vocês estão enganados. Eu sei que vocês tiveram uma visão, porque eu também estava vendo a visão de vocês. Está vendo só como é o negócio? Então o profeta é isso, né? Israel, quando viu o monte estremecer lá no dia de Moisés, ficaram com medo de falar com Deus, né? Deus bem que queria falar claramente com as pessoas, né? Mas como o povo ficou com medo, ou seja, os judeus que tinham um contato maior com Deus, disseram: não, Moisés, nós temos medo de Deus. Não, quando Deus quiser falar com a gente, não faça assim, nós ficamos apavorados, a montanha tremeu toda ali, a voz dele. Nós não queremos isso não, nós estamos com medo. Você faz assim, Moisés, fala para ele, e quando ele quiser falar com nós, que ele fale através de um homem, ou seja, através de um profeta. Então Deus gostou da ideia, Deus não discordou não, tá bom, daqui para frente eu vou falar com vocês, com todos os homens da terra que existirem até a consumação, eu sempre vou falar através de um profeta, né? Então hoje nós temos a escritura que indica que viria um homem no espírito de Elias, tá? Porque as pessoas sabem que Deus gostou tanto de um certo profeta, tinha um tal de Tisbita, que morava lá em Gileade, né? Esse Tisbita foi um profeta usado por Deus, que para Deus foi um esplendor, para Deus foi um espetáculo. Ele foi perfeito, ele cumpriu direitinho tudo que Deus mandou, e Deus gostou do estilo, do espírito daquele homem chamado Tisbita, né? E também é chamado de Elias, né? Então Deus gostou tanto desse homem estiloso, né, que ele decidiu manter a mesma harmonia de espírito na sucessão de uns certos profetas que viriam no mesmo espírito do Tisbita, né? Na sequência, o Tisbita foi embora, Elias o Tisbita, então veio um homem na mesma sequência, no mesmo espírito, chamado Eliseu.
mas estava dentro do mesmo espírito, né? Daí a pouco, tempos depois, no meio da história, apareceu outro homem no mesmo espírito, né? Outro Elias, né? No mesmo espírito de Elias, chamado João Batista. Malaquias capítulo 3, né? Mas em Malaquias capítulo 4, Jesus fala que viria no fim dos tempos um homem no mesmo espírito de Elias, né? Primeiro o Tisbita, depois Eliseu, depois João Batista, e viria um homem, um quarto homem, no mesmo espírito, né? Mas já para o fim dos tempos. Então Malaquias, o profeta Malaquias, dentro do livro dele, no capítulo 3, ele fala de João Batista. Aquele Elias que já veio, Jesus disse, Elias veio, falando de João Batista, e eles não perceberam, né? Era João Batista. Mas no capítulo 4, Jesus diz assim, Elias virá no futuro, para o tempo do fim, né? Elias virá e restaurará todas as coisas. Então isso se cumpriu em cima de um homem, um camponês, né? Muito pobre, muito simples, muito humilde, chamado William Branham, né? Você pode pesquisar aí no YouTube, veja aí quem foi William Branham, compare o profeta William Branham com os profetas desse tempo, pode fazer a comparação, depois você pergunta para mim, responde para mim, qual a diferença que existe entre William Branham e esses profetas de hoje de Laodiceia? Estão fazendo milagre, cura tudo bem, mas compara, pesquisa, entra aí na internet, pesquisa, vê a vida de William Branham, aí você vai ver a diferença entre William Branham e esses profetas de Laodiceia que estão por aí girando, né? Cada um com suas profetadas, com seus dons, fazendo cura, etc, etc. Mas compara William Branham, né? Não estou falando diretamente sobre William Branham, só estou dizendo que Deus teria que avisar a humanidade, né? Se ele avisou a humanidade através de um Noé, na primeira grande destruição, e na última grande destruição, que agora vai vir contra a terra um combinado de morte. Lá em Noé foi água, lá em Sodoma foi fogo. Jesus disse, agora é fogo e água, que está vindo aí num combinado de morte para destruir toda a humanidade, né? E renovar a terra, né? Renovar a terra para a introdução do milênio, né? Nós estamos nessa expectativa, né? E tudo aquilo que a profecia está se cumprindo. Esse livro aqui, tão criticado através das eras, até agora mesmo, você pega a internet, muitos patetas lá, dementes, criticando esse livro, mas ele está se cumprindo. Detalhe por detalhe, letra por letra, né? Então nós estamos dentro do tempo da profecia de Branham, né? Porque Branham falou isso, senhores, o profeta Branham disse, senhores, esse é o tempo. Então esse é o tempo de quê? O tempo do fim, é o tempo de cumprir o que está escrito em Malaquias 4, né? Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? E esse dia do Senhor terrível que está chegando aí, ele traz na sua bagagem, né, uma destruição de fogo. Não é um foguinho à toa, é um fogo estupendamente perigoso, muito poderoso, é um fogo atômico, é um fogo que queima raiz e rama, né? E que vai queimar praticamente toda a população da terra incrédula, né? Mas haverá uma salvação, porque o profeta Malaquias também fala que haverá uma salvação em pessoas que terão visão de águia e que vão conseguir ganhar asas de águia e voar sobre as cinzas daqueles que forem destruídos pelo fogo, né? Inclusive, na sétima visão do profeta William Branham, né, ele teve 7 visões, né? Já falamos em outro vídeo sobre as visões, vamos só citar a sétima. E na sétima visão dele, ele ouviu um estrondo, e quando ele entrou dentro da visão, ele viu os Estados Unidos pegando fogo. Ele não viu mais os Estados Unidos como essa grande cidade, essa grande capital do mundo. Ele viu os Estados Unidos só escombro, né? Talvez parecido com a Ucrânia, parecido ali com a Palestina, só escombro, terra queimada e destruição. Ele viu o fim dos Estados Unidos. Estou falando isso porque ele não viu outras coisas, ele viu o fim dos Estados Unidos. Eu não sei como é que ficou as outras nações, como vão ficar, né, quando esse choque, né, nuclear acontecer, mas os Estados Unidos vai ficar pegando fogo, né? Vai ficar só escombro. Mas o profeta Branham, ele está incluído, né, em Malaquias capítulo 4, fala dele, Elias que viria para o tempo do fim,
restauraria todas essas coisas. O que ele restaurou, Elias? Entre muitas coisas que ele mostrou, que ele revelou, ele restaurou a doutrina original. Ele restaurou a doutrina apostólica de Pedro, de Paulo, né? Ele restaurou essa doutrina, né? Hoje em dia nós temos aí a doutrina de Pedro e de Paulo, né? Que é totalmente diferente da doutrina de todas as igrejas da terra. Começando pelo batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Pedro, Paulo, os 12 apóstolos, todos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E as igrejas do mundo não fazem isso. Batizam nos títulos, né? Batizam nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Segue a velha igreja romana que batiza nos títulos. Os evangélicos, crentes, chamado cristão também, batizam nos títulos. Mas há um povo, né, que pegou essa mensagem desse profeta da revelação, que trouxe grandes revelações, entre elas o batismo que está aqui na Escritura, Atos 2,38, não está tudo revelado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Está lá no Atos 2,38. Né? Então ele não trouxe uma novidade muito espetacular. Ele já apontou para dentro das Escrituras. Apontou para aquilo que já estava ali, né? Para que o povo estava cego, não estava percebendo, o profeta veio e apontou. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não batizam como Paulo, como Pedro, como os 12 apóstolos batizaram? Então ele trouxe isso de volta, né? De volta a palavra original, a palavra apostólica, a palavra pentecostal de origem, né? Primitiva, né? Então tá aí, a doutrina todinha ele restaurou, né? Como do jeito que está lá em Malaquias 4, né? E restaurará todas as coisas. Foi o que o William Branham fez, né? Foi o que o William Branham fez. Inclusive apontou para a grande revelação, e Cristo é o mistério de Deus revelado, que significa Cristo é o próprio Deus revelado. Então tá aí, Cristo, o mistério de Deus revelado, pois Cristo é o próprio Deus revelado. Ele não tem um pai, ele é o pai. Não é um Deus fraco, ele é o Deus forte, né? Ele é o Deus, não é um Deus falso, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, lembrando, ele trouxe todas essas revelações, grandes revelações, né? E colocou, alinhou um povo. É claro, a maioria não vai acreditar, a maioria não está acreditando, mas o que acreditar é chamado de quê? Águia. Quer dizer, um povo pequeno, né? Mas que tem uma visão de águia, de ver uma coisa que os outros não veem. A águia é aquele animal que ela vê uma coisa que os outros animais juntos não conseguem ver, né? Então, certamente, o Senhor nosso Deus não faria coisa alguma sem antes avisar. Então, tá aí o aviso de Deus está dado, né? Senhores, esse é o tempo. É uma das frases do nosso profeta. O profeta também disse: estamos em cima de uma bomba atômica aquecida, né? Quer dizer, estamos em cima de uma bomba atômica que está sendo aquecida para ser explodida, né? Ainda dá tempo da gente correr para Jesus, tomar o nome de Jesus, porque o profeta da revelação, o profeta avisador, de acordo com as Escrituras, está aí, o aviso está lançado, o aviso está derramado em toda a terra, todo mundo já conhece parcialmente, uns amam, outros odeiam, mas a verdade está aí, para quem quiser crer. É aquela coisa, ou você crê, ou você não crê. Ah, eu não creio nisso, não tem problema. Você não crê, mas vai acontecer, né? Então o meu conselho é esse: é melhor você crer, né? Você não tem nada a perder se você crer nisso. Agora, e se você não crer e acontecer, como é que vai ser? Ah, por que eu não deixei? Por que eu não deixei para aceitar isso logo? Por que eu demorei tanto? Mas era tarde demais, então creia logo. Você não tem nada a perder, creia nisso, né? Entregue sua vida a Jesus Cristo, né? Creia que Jesus é o verdadeiro Deus, porque esse livro está dizendo, né? O profeta veio apontar para o livro, está na mão de todo mundo aí, né? Está na mão de todo mundo. Então o profeta aponta, e aquele que é uma águia, né, que tem visão de águia, que tem a predestinação de águia, já aceitou ou vai aceitar. Quem sabe com esse simples videozinho, com essa simples palestra, alguém vai dizer: eu vou correr para Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou já procurar uma igreja e me batizar em nome de Jesus. Eu espero que seja dessa maneira, né? Então que Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe meus amigos, né? E fique com Deus até o próximo vídeo com mais um tema esclarecedor, né? Creia nisso, estamos por meio fio de navalha, tudo pode acontecer a qualquer momento, só tem um jeito: Jesus. Se entregue a Ele, ainda dá tempo. Vá lá, se batize, né? Se entregue a Jesus antes que seja tarde demais. Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.